Olá, seja bem-vindo ao vídeo 4 de resolução de questões para o concurso da Petrobras. Estou utilizando questões da banca Sebrasp. Se inscreve aí no canal para continuar acompanhando os vídeos que eu vou postando até o dia do concurso. Espero que você tenha aí bons estudos e boa sorte na prova também. Nesse vídeo eu vou mostrar mais uma questão de circuitos de corrente alternada e também vou mostrar aqui algumas questões que falam sobre correção de fator de potência. Dessa vez eu vou fazer diferente. Ao invés de escrever a resolução palavra por palavra, eu já tenho a resposta aqui completa e eu vou apenas comentar ela. Dessa maneira eu vou conseguir deixar o vídeo mais curto. Também vou conseguir gravar mais vídeos durante a semana. Lembrando vocês mais uma vez que eu estou montando aqui esse arquivo e eu vou gerar um PDF. Então, à medida que eu for resolvendo questões, eu vou colocando aqui. Inclusive muitas questões que não estão em vídeo. Daqui uns dias, quando eu terminar pelo menos o bloco 1, eu gero esse arquivo e aí você já pode solicitar que eu te mando uma cópia desse arquivo. Hoje é 27 de março de 2023 e o concurso é no dia 30 de abril de 2023. Temos aí pouco mais de um mês. Vamos à questão. Um circuito em série contendo um resistor de 10 ohms, um indutor com indutância de 50 mA e um capacitor cuja capacitância é igual a 1 mF é alimentado por uma fonte de tensão senoidal de valor eficaz desconhecido e cuja frequência é igual a 100 dividido por 2 πHz. Em relação a esse circuito, julguem os itens a seguir. Questão 121. A impedância equivalente desse circuito apresenta reatância indutiva. Deixei aqui algumas equações que vão nos ajudar. Por exemplo, reatância capacitiva, reatância indutiva, impedância e o ângulo de fase. Sendo que o ômega que aparece nessas equações é 2 vezes π vezes a frequência. Aqui está desenhado o circuito da maneira que a questão pede. Então, para nós sabermos se a impedância vai ser capacitiva ou indutiva, nós temos que calcular a impedância do circuito. Primeira coisa que nós vamos fazer é calcular as reatâncias. Reatância do indutor e a reatância do capacitor. XL é igual a 2πfL. Lembrando que 2πf é igual a ômega, logo o XL é ômega L. O XC é 1 dividido por 2πfC. Essas equações você tem que decorar elas para fazer essa prova. O XC então será 1 dividido por ômega C. Calculando o ômega como 2πf, nós temos 2 vezes π vezes f. A nossa frequência é 100 dividido por 2π. A nossa frequência foi dada esquisita desse jeito justamente para a gente cortar o 2π com 2π e o nosso ômega que vai cair nas nossas equações vai ser igual a 100 radianos por segundo. Calculando aqui o nosso XL, nós temos ômega vezes L. Ômega é 100 e o L é a nossa indutância, 50 mH, ou seja, 50 dividido por 1000 Henry. Está aqui. Nosso resultado então ficou 5 ohms para XL. XC ficou 1 dividido por ômega C. Nosso capacitor é 1 mF. Isso significa dizer que é 1 dividido por 1000. Então ficou aqui 1 dividido por 1000. Resolvendo aqui essa conta, nós temos que XC é igual a 10 ohms. Agora que eu já tenho XC e XL e eu tenho a minha resistência R, eu posso calcular a minha impedância. No triângulo das impedâncias nós vamos ter a seguinte formação. O R vai ficar nesse eixo, nós temos aqui o eixo imaginário, nós temos aqui Z, que é a nossa impedância. Aqui vai ser a parte real, aqui vai ser a parte imaginária e aqui vai ser a nossa impedância total. A nossa parte imaginária vai ser JXL menos XC. No caso, XL é 5 e XC é 10. Então na nossa conta vai ficar 5 menos 10, vai dar J menos 5 ohms. Nós passamos o menos para cá, então vai ficar J5 menos J5 ohms. E aqui nós temos uma observação. Quando o J for positivo, o nosso circuito é de característica indutiva.
E quando o nosso J é negativo, que foi o caso que nós tivemos aqui, o nosso circuito ele é predominantemente capacitivo. Então, respondendo lá a nossa questão, a impedância equivalente desse circuito apresenta reatância indutiva. Então, essa questão ela está errada. Nós vimos que ela apresenta característica capacitiva. Questão 122. Se uma corrente com valor eficaz igual a 1 ampere é fornecida pela fonte senoidal, a tensão eficaz necessária na fonte é igual a 25 volts. Essa questão nos impõe uma corrente de 1 ampere circulando por esse circuito. Sendo assim, qual que é a tensão necessária que essa fonte tenha para circular aqui uma corrente de 1 ampere? Temos aqui o nosso resistor de 10 ohms e temos aqui a nossa reatância capacitiva equivalente de menos J5 ohms. Sendo assim, nós vamos calcular a impedância como sendo a raiz quadrada desse ao quadrado mais esse ao quadrado. Nós vamos encontrar a raiz quadrada de 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isso vai nos dar raiz quadrada de 100 mais 25. Isso vai dar raiz quadrada de 125. Dessa forma aqui, nós já conseguimos responder a questão. Porque a raiz quadrada de 125 é um pouquinho maior do que a raiz quadrada de 121. E a raiz quadrada de 121 nós sabemos que é 11. 11 vezes 11 é 121. Então, esse resultado aqui é 11, alguma coisa. É aproximadamente 11 volts. Só que a questão afirma que nós precisamos de 25 volts no circuito. Porém, nós precisamos de apenas 11. Então, essa questão ela está errada. Na questão 123. Se um voltímetro para corrente alternada for usado para medir a tensão eficaz nos terminais do capacitor, a leitura será idêntica à obtida nos terminais do resistor. A questão 123 ela está correta. O voltímetro CA ele vai medir o valor eficaz da tensão. Se o resistor tem 10 ohms e a reatância capacitiva do capacitor tem 10 ohms, e nesse circuito, sendo um circuito série, circula a mesma corrente pelo resistor e pelo capacitor, o voltímetro vai medir a mesma queda de tensão ali neles. Afinal de contas, o voltímetro ele não é capaz de medir o ângulo da tensão. Ele vai medir somente o módulo, e o módulo é igual nos dois elementos. Então, questão 123 correta. 124. A corrente nos terminais da impedância equivalente desse circuito está avançada em relação à tensão. Para responder essa questão, nós precisamos entender um conceito importante dos circuitos com elementos capacitivos e indutivos. Nós vimos anteriormente que o nosso circuito ele tem característica capacitiva. Observe só essa onda aqui, nós vamos chamar ela de V, porque é a nossa onda de tensão. Nós vamos analisar agora o comportamento da onda de corrente em um circuito indutivo e um circuito capacitivo. Em um circuito indutivo, a minha onda de corrente ela está atrasada em relação à minha onda de tensão. Isso quer dizer o quê? Que olha só, a minha onda de tensão ela começa no zero, aqui ela está em π e aqui ela está em 2π, completando o ciclo. O meu circuito indutivo, se ele for indutivo puro, a minha corrente vai estar atrasada, ou seja, ela começa depois em 90 graus ou π sobre 2 em relação à tensão. Se o circuito não é indutivo puro, ele tem característica indutiva, então essa defasagem vai estar entre 0 e 90 graus. Já no circuito capacitivo, que é o caso do nosso exercício, a corrente ela está adiantada em relação à tensão. Então você pode observar aqui que quando a tensão começa em 0 aqui, a corrente ela já começou, ela já está lá em cima. Ou seja, a corrente ela começou antes, então ela começa adiantada. Em um circuito capacitivo puro, a corrente vai estar adiantada em relação à tensão 90 graus. Em um circuito que não é puro, que ele é predominante capacitivo, a corrente vai estar adiantada entre 0 e 90 graus. Então, no nosso caso,
a resposta para 124 ela é correta. Com esses conceitos que nós aprendemos agora, nós já somos capazes de responder às próximas questões. Resistores, indutores e capacitores são componentes comumente utilizados em circuitos alimentados por corrente ou tensão alternada. Acerca de circuitos alimentados por fonte de tensão senoidal, julgue os itens seguintes. Questão 73. Em um indutor ideal, a corrente fica atrasada de 90 graus em relação à tensão, enquanto que em um capacitor ideal, a corrente fica adiantada de 90 graus em relação à tensão. Já vimos na questão anterior, então essa questão ela está correta. No indutor, a corrente ela está atrasada e no capacitor ela está adiantada a 90 graus. 74. Considere que o valor eficaz de uma fonte senoidal de tensão seja igual a 200 volts. Então, o valor de pico da senoide correspondente à tensão é superior a 200 volts. Correto, nós temos que a tensão de pico ela é a tensão eficaz vezes raiz de 2. Sendo assim, 200 vezes raiz de 2 é maior do que 200, então essa questão ela está correta. Questão 75. Considere que em um circuito RLC a frequência angular, o resistor tem a resistência R, o indutor tem a indutância L e o capacitor tem a capacitância C. Nesse caso, os módulos das impedâncias de cada um desses elementos do circuito são dados respectivamente por R, ômega-L e 1 sobre ômega-C. Voltando aqui nas nossas equações, nós podemos ver que a nossa questão ela está correta. XC é igual a 1 sobre ômega-C, XL é igual a ômega-L. O resistor não apresenta alteração na sua resistência em função da frequência. Logo, a impedância desse resistor é a própria resistência R. As próximas questões são sobre correção de fator de potência. Uma instalação elétrica tem carga monofásica de 800 watts com fator de potência igual a 0,8 indutivo. Em relação a essa carga, julgue os itens subsequentes. 58. Ao realizar o cálculo de um capacitor em derivação shunt para efetuar compensação na carga, esse capacitor foi sobredimensionado de modo que o fator de potência da carga compensada passou a ficar capacitivo. Nesse caso, a potência reativa do capacitor é inferior a 600 VAR. Antes de responder 58, vamos responder a questão 59 porque vamos utilizar o cálculo dela para responder 58. 59. Essa carga apresenta potência aparente igual a 1 kVA. 59 ela está correta. Nós temos 800 watts, temos a nossa potência reativa Q e a nossa potência aparente S. O cosseno de φ, que é o nosso fator de potência, ele já foi dado, que é 0,8. Sendo assim, cosseno de φ é igual a 800 dividido por S. Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Logo, o nosso S vai ser 800 dividido por 0,8, isso vai dar 1000 VA, ou 1 kVA. 59 ela está correta. Agora então vamos responder a questão 58. 58 ela está errada e eu vou mostrar por quê. A questão 58 diz que eu tenho que ter um capacitor inferior a 600 VAR para que o meu circuito ele fique capacitivo. Como nós vamos responder essa questão? Nós precisamos saber qual que é a quantidade de potência reativa que o indutor do circuito ele está consumindo. Nós podemos resolver de duas maneiras. Primeiro, pelo triângulo, nós temos, para esse mesmo triângulo aqui, nós temos que Q ao quadrado é igual a 1000 ao quadrado menos 800 ao quadrado. Nós vamos ter que Q ao quadrado é igual a 360.000, Q é igual a 600 VAR. Ou seja, no nosso circuito, a nossa potência reativa é 600 VAR. Sendo assim, o meu capacitor, se ele for menor do que 600 VAR, ele continua indutivo.
Para o meu circuito ser capacitivo, ele precisa ser no mínimo maior do que 600 VAR, porque assim ele anula a parte indutiva e passa a ser capacitivo. Logo, nossa questão está errada. Esse é um jeito de fazer, porém, nós temos outro jeito que pode ser mais fácil dependendo da questão. Não foi exatamente o caso dessa, até porque essa raiz aqui saiu fácil, porém pode cair numa raiz complicada aqui de fazer. Outra maneira que nós temos é o seguinte: nós temos que o seno de φ é igual a Q sobre S. Aqui, o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de φ é igual a Q, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é S. Está aqui. Resolvendo a equação, nós temos que Q é igual a S vezes seno de Q. Porém, nós não temos o seno de Q, nós temos o cosseno. Sendo assim, nós podemos usar aqui a propriedade fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ é igual a 1. Isolando aqui, seno ao quadrado de φ é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de φ. Seno ao quadrado de φ é igual a 1 menos 0,8 ao quadrado. Resolvendo, temos que seno ao quadrado de φ é igual a 0,36. Seno de φ é igual a raiz de 0,36. Logo, seno de φ é igual a 0,6. Sendo a potência reativa Q é igual a potência aparente vezes seno de φ, nós vamos ter que 1000 vezes 0,6, que vai dar 600 VAR, que é o mesmo 600 VAR que nós encontramos aqui através dessa equação. Questão 60. Se outra carga monofásica de 200 VA e fator de potência igual a 0,5 indutivo for acrescentada em paralelo, ocorrerá aumento do consumo da instalação de 100 watts e aproximadamente 173 VA reativo, respectivamente, de potência ativa e potência reativa. Nós temos aqui o fator de potência e temos a nossa potência aparente. Sendo assim, nós temos que calcular a nossa potência ativa e a nossa potência reativa. Nós temos que essa questão é correta. Por que ela é correta? Eu vou mostrar aqui através dos cálculos. Temos aqui então o novo triângulo, nossa potência ativa, potência reativa e a nossa aparente, que é 200 VA, que foi dado no exercício. O cosseno de φ é igual a 0,5, que é o fator de potência. Sendo assim, a nossa potência real vai ser a potência aparente vezes cosseno de φ, que vai ser 200 vezes 0,5, que vai dar 100 watts. Agora nós precisamos calcular a nossa potência Q através dessa equação. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Isolando aqui o Q, porque o Q é o que nós estamos procurando, nós vamos ter que Q ao quadrado é igual a S ao quadrado menos P ao quadrado. Substituindo aqui, nós temos que Q ao quadrado é igual a 200 ao quadrado menos 100 ao quadrado. Isso vai dar 40.000 menos 10.000, que vai dar Q ao quadrado é igual a 30.000. Sendo assim, o Q é igual a raiz de 30.000. A raiz de 30.000, nós podemos, calculando por aproximação, nós vamos encontrar que esse valor vai ser menos de 200, porque 200 ao quadrado é 40.000. Então, esse valor é menos que 200. Porém, é mais do que 150, porque 150 ao quadrado vai dar 22.500. Você pode fazer nessa aproximação até que você vai encontrar aproximadamente 173, ou você pode pegar o 173 que está aqui na questão e elevar ao quadrado para ver se você encontra um valor muito próximo de raiz de 30.000. Colocando 173 vezes 173, nós achamos 29.829. Sendo assim, é bem razoável nós considerarmos como 173 esse valor para a raiz de 30.000. Ou seja, a nossa questão ela está correta. É porque aqui está escrito aproximadamente, não está dizendo exatamente. Como deu 173,2, nós temos que está correto. Próxima questão. Com o objetivo de otimizar o uso da energia elétrica, foi editada norma estabelecendo que o fator de potência mínimo
com que a unidade consumidora deve operar é igual a 0,92. Se operar com fator de potência abaixo desse valor mínimo, a unidade consumidora será apenada com multa em sua conta de energia elétrica. Considerando essas informações, julguem os itens a seguir acerca de fator de potência. Questão número 61. No triângulo de potências, o fator de potência é calculado dividindo-se a potência aparente pela potência ativa. Então, vamos prestar atenção, potência aparente pela potência ativa. Nós temos aqui o triângulo das potências, a nossa potência ativa, a nossa potência reativa e a nossa potência aparente. O fator de potência, ele é o cosseno do ângulo φ. Se ele é o cosseno, nós vamos ter o cateto adjacente, que é esse, dividido pela hipotenusa, que é esse. Sendo assim, o nosso cosseno de φ vai ser a potência ativa dividido pela potência aparente. Logo, a nossa questão ela está errada, porque ela disse ao contrário, que seria a potência aparente dividido pela potência ativa. Questão 62. Considere que uma indústria tenha registrado os seguintes valores de consumo: 4 MW de potência ativa e 3 MVA reativo de potência reativa. Nessa situação, em razão da norma referida, essa indústria será apenada com multa em sua conta de energia. Ela vai ser apenada, ou seja, ela vai pagar essa multa quando o fator de potência for menor do que 0,92. Sendo assim, nós precisamos calcular o fator de potência e observar se ele é menor ou maior do que 0,92. Se for menor do que 0,92, a questão 62 está correta. Questão 62, nós temos potência ativa 4 MW, potência reativa 3 MVAR. Nós temos que S é igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, é a nossa hipotenusa. Logo, S é a raiz quadrada de 16 mais 9, que é a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Agora que nós sabemos a potência aparente, a gente vem aqui na próxima linha e calcula o cosseno de φ, que é o cateto adjacente, que é 4, dividido pela hipotenusa, que é 5. Isso vai nos dar 0,8. Sendo 0,8 menor do que 0,92, vai acontecer a multa. Logo, a questão 62 está correta. Questão 63 diz assim: o fator de potência de uma carga puramente resistiva é nulo. 63 ela está errada. Fator de potência nulo significa dizer que ele é zero. Porém, o fator de potência de uma carga resistiva é 1. Porque o fator de potência é o cosseno desse ângulo formado entre a potência ativa e a potência aparente. Você pode ver que quanto menor a energia reativa, menor vai ser esse ângulo, olha só. Aqui já foi menor, ângulo menor. Aqui foi pequenininho e o ângulo pequenininho. Sendo assim, se eu não tenho potência reativa nenhuma no circuito, significa dizer que não existe ângulo. Ou seja, se não existe ângulo, ele é zero. E usando a equação que o cosseno de φ é igual a P sobre S, e considerando que o cosseno de zero, ou seja, não tem ângulo, então é zero. O cosseno de zero é 1. Utilizando a equação, nós vamos encontrar que cosseno de φ é igual a P sobre S. Sendo assim, nós temos que S é igual a P sobre cosseno de φ. S é igual a P sobre 1, que é igual a P. Logo, o nosso fator de potência não é nulo, ele é igual a 1. 63 está errado. Tem um macete muito importante que eu quero passar para vocês aqui, que isso vai cair em praticamente todas as questões de concurso. Não sei se vocês notaram, se não, você volta o vídeo aí que você vai reparar que as questões que nós fizemos até aqui, elas tinham essa relação, triângulo 3, 4, 5. O que esse triângulo 3, 4, 5 quer dizer? Quer dizer que a proporção do triângulo ela vai ser 3, 4 e 5. Nessa ordem, o 4 na parte ativa, o 3 na parte reativa e o 5 na parte aparente. Eu vou voltar aqui atrás e vocês vão ver que os triângulos
dos exercícios que nós fizemos, eles seguiram essa proporção. Olha só como é proporcional. Aqui eu multipliquei por 10. Então ficou 40, 30 e 50. Aqui eu multipliquei por 2. Ficou 6, 8 e 10. Aqui eu multipliquei por 3. Então aqui ficou 12, aqui ficou 9, aqui ficou 15. Nesse exemplo, eu multipliquei por 200. Então ficou aqui 800, 600 e 1000. Em um dos exemplos que nós fizemos anteriormente, caiu esse aqui. Nós podemos multiplicar por 120 também. Então ficou 360 aqui, 480 aqui e 600 aqui. Então preste atenção, os triângulos nos concursos, geralmente vão seguir essa proporção. Mas por que eles seguem essa proporção? Porque com essa proporção fica fácil de você calcular de cabeça. Então quando você vê um triângulo com essa proporção, você já vai entender o seguinte. O cosseno de φ vai dar 0,8 e o seno de φ vai dar 0,6. Sendo assim, você consegue calcular a potência ativa, reativa e aparente no circuito. Fator de potência aqui com o cosseno de φ. Olha esse exemplo, como ele seguiu a proporção, tá vendo? 800, aqui nós calculamos embaixo aqui e deu 600. Então ele está dentro daquela proporção. Sendo assim, aqui vai ser 1000. Nós calculamos aqui 1000. Observe aqui, cosseno de φ igual a 0,8, o seno de φ que nós calculamos, 0,6. Então, se o triângulo cair com aquela proporção, você não precisa fazer nada dessas contas aqui, você já vai ter tudo na mão. Então, decora isso. Decora isso porque é um macete muito importante. Se o triângulo for na proporção 4, 3, 5, 4, sendo o 4 aqui na parte real, o 3 na parte imaginária, o 5 na parte aparente, você vai ter que o cosseno de φ é igual a 0,8, seno de φ igual a 0,6. A potência ativa vai ser a potência aparente vezes cosseno de φ. A potência reativa vai ser potência aparente vezes seno de φ. Então, com esse macete aqui, você vai economizar vários minutos ao responder a sua questão de fator de potência. O vídeo de hoje foi circuitos de corrente alternada e fator de potência. O próximo vídeo que eu vou postar vai ser sobre circuitos trifásicos. Então, os próximos vídeos vão ter muitos exercícios de circuitos trifásicos. Tensão, corrente, potência e fator de potência. Tensão de fase e tensão de linha. Corrente de fase, corrente de linha. Nos circuitos trifásicos. Se inscreve aí no canal para acompanhar os próximos vídeos. Deixa aí seu like me ajuda muito a divulgar esse vídeo. Um abraço, boa sorte, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.